Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Tangedores. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência sobrenatural com o que vamos compartilhar aqui. Palavra, reflexão, testemunhos. Então seja abençoado com esse primeiro episódio. Eu tenho certeza que vai ser renovador para você, para sua vida, para tua casa. Envia para alguém, corre. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Andréia Bonita, Empório Fit Distribuidora, que tem suprimentos maravilhosos para cuidar da sua beleza, da sua saúde. E também quero agradecer a Ju Beauty pela estética, pela profissional que ela é, tratamentos maravilhosos de beleza. Então, segue aqui o Instagram delas, segue aí na rede social, tá bom? Então, vamos lá ao primeiro episódio. Seja abençoado. Olá, boa noite. Estamos aqui com o nosso podcast Tangedores, aonde o Senhor nos deu a direção para trazer homens e mulheres, ministros do Senhor, para edificar as nossas vidas. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, escritora, poetisa, mentora, uma mulher de Deus, onde eu admiro muito e tenho como referência. Estamos aqui com a Ana Magalhães. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Que bênção! Você também é uma referência para mim de mulher de Deus, de mulher que entende o que é o reino do Senhor, o que é orgânico para Ele e como que é importante a gente servir a Deus de todo o coração. E aquilo que o Senhor tem nos vocacionado, a gente colocar para Ele. Que bom, muito bom recebê-la aqui, Ana. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco da sua história, saber como foi aí, né? Nós sabemos que você está aí no lançamento de um livro. Então conta pra gente como que foi assim essa inspiração de Deus. Então, para chegar, né, nesse livro, quando vem a poesia, tem uma trajetória, né, da minha vida, né, desde quando criança e até chegar agora com essa ideia, com essa proposta de escrever. Confesso que a escrita foi algo que chegou depois, bem mais tarde, agora já adulta, né? Porque antes eu tinha o prazer de ler, de compartilhar literatura, de contar histórias, de ensinar, né? Eu me tornei professora por conta disso, de também ter a oportunidade de ensinar através da literatura. E a escrita, ela veio em torno de uns 4 a 5 anos, né? Então é bem recente. Olha, essa escrita. E essa escrita veio com 2 desafios, né? Um, de que eu ouvia que a minha escrita não servia para nada, que eu não sabia escrever. nossa, né? que Ouvi interessante. isso. E o outro desafio, né, foi assim tão forte quanto esse, mas foi melhor porque foi papai que disse. Que bom. Realmente eu entendi que eu não sabia escrever, porque por mim mesmo, eu sozinha não conseguiria fazer aquilo que o Senhor tinha planejado para mim. Mas quando ele disse assim para mim, escreva tudo o que você está vivendo, aí eu falei assim, opa, agora é ele que está dizendo para mim. E eu tomei posse dessa palavra, dessa ministração, e comecei a escrever aquilo que o Senhor vinha trazendo ao meu coração, aquilo que o Senhor vinha colocando diante de mim, né, em meio a tantas situações, e uma delas foi um deserto que eu comecei passando. Sim, sim. Né? E aí eu falei assim, Senhor, eu quero entender por que eu estou passando nesse processo, né? Nesse deserto, e usa-me como tu queres. E os instrumentos a qual o Senhor, né, tem me trazido para fazer é isso, é escrever, é compartilhar literatura, é ensinar, né? E eu tenho, assim, experimentado tanto as coisas difíceis,
da profissão, porque escrever não é fácil, né? E viver da escrita também não. Mas também tenho vivido e experimentado momentos assim incríveis, né? Sendo direcionada pelo Senhor para aquilo que Ele me chamou para fazer. Que lindo, Ana, que lindo. Muito lindo você ter essa sensibilidade, né, de estar expandindo assim dentro de tudo que Deus fez, né, na sua vida. Mas eu quero saber um pouco da Ana, né? Quem é a Ana Luísa? Como que a Ana Luísa chegou até aqui, hoje autora de 2 livros? Conta pra gente. A Ana Luísa é nascida e criada na igreja, né? Nascida e criada na Assembleia de Deus. E já desde criança a gente tinha, a gente gostava de brincar, as nossas brincadeiras eram escolinha e cultinho. A gente brincava de culto, como eu tenho 2 irmãs, então nós brincávamos de culto com nós 3, né? E de escolinha também. Geralmente eu era professora e eu era pregadora no culto. Minhas irmãs cantavam e eu pregava. Às vezes eu cantava também, mas a pregação era mais a minha cara. E aí a gente foi crescendo com isso, né? Além dessa parte, eu também tive um grande mentor que foi o meu pai. Meu pai, como ele era bem mais velho, né? Bem mais idoso, já era de uma outra geração. Minha mãe foi trabalhar e ele estava se aposentando quando nós nascemos. Então, ele ficou em casa com a gente. Então, nós fomos criadas pelo nosso pai. E aí, era ele que arrumava, que dava comida para a gente, que arrumava a gente para a escola. E o período antes da gente ir para a escola e até quando a gente foi para a escola, ele arrumava o espaço porque era ele que contava as histórias pra gente. Nossa, que interessante. Né? Ele era um homem que não sabia ler nem escrever, mas que contava histórias assim fabulosamente. E ele foi então o seu primeiro incentivador, né? A referência. Foi assim, a referência de entender a literatura, de entender aquelas histórias, era com ele. E aí eu fui aprendendo tanto as histórias bíblicas na igreja, quanto as outras histórias que ele contava. Ele contava muitas histórias da cidade onde ele nasceu. Ele é de Lajes de Muriaé, em Minas. E aí, então, ele contava muitos causos pra gente, muitas ideias, muitas propostas. Vocês são daqui mesmo? Somos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nascemos em Niterói. E aí, a gente foi crescendo com isso, cercada de livros, de histórias, de contos, mesmo o meu pai não sabendo ler nem escrever, e a gente fazia isso. E tem algo até muito interessante, que depois, quando eu aprendi a ler, né, eu li a Bíblia para ele e para minha avó. Nossa, né? que lindo. Eu tenho isso muito gravado no meu coração, eu fico muito feliz, porque eu tinha... Ele era um católico, fervoroso, ele era praticante, mas ele gostava muito de ler a Bíblia, né? E aí algumas passagens bíblicas ele gostava de ler, mas ele não sabia. E aí eu lia para ele e para minha avó. E também as histórias que ele contava, muitas histórias depois eu fui, né, na adolescência, achando nos livros. Então eu levava os livros para casa para ler para ele as histórias que ele tinha lido para gente quando eu ainda era criança. E aí a história, a literatura fluiu. Fluiu. E dali eu fui começando a pensar em ser professora, né? Porque eu já brincava de escolinha, eu era sempre a professora. Me formei, esse ano eu faço 29 anos de magistério. Nossa, comecei bem novinha, embora tenha comecei bem nova, já também ensinando as crianças na escola dominical. Né, as primeiras turmas que eu peguei, eu me lembro que eu tinha 15 para 16 anos. Eram crianças de 4 a 6 anos. Depois eu fui pegando os grupos de 9 a 11 anos na escola dominical. E dali eu fui me formar, fui estudar, porque eu queria ser professora em uma escola pública. Eu estudei sempre, a vida toda, na escola pública. Me formei na escola pública. Na universidade pública, e o meu sonho era ser uma professora da escola pública, porque eu tinha gostado muito dos meus professores, né, do 1º ao 5º ano. E graças a Deus o Senhor permitiu que eu conseguisse, né, realizar esse sonho,
né? Esse ano também completo 20 anos de servidora pública, né? Trabalhando em escolas, na sala de aula, com a literatura. E é isso. Hoje a Ana Luísa é a professora da sala de leitura, mediadora, que leva e compartilha literatura, aonde eu trabalho numa escola, numa comunidade, onde as crianças, quando dá de cara comigo, já falam que é a tia da literatura, a tia da história, a tia da leitura. Essa é a Ana Luísa, que além de ler, agora escreve também literatura para as crianças e para os adultos. Seu Instagram tem lá um projeto, né, que você faz, Histórias do Viajante. Isso. Como que fluiu isso? Então, a contação de histórias, ela já veio antes da escrita, né? Como eu já trabalhava com a literatura na sala de aula, teve um ano que eu comecei a estudar, né? Fiz uma especialização aonde eu estava me aprimorando, eu queria me aprimorar na questão da contação de histórias, porque a mediação eu até já sabia fazer, mas eu queria também, além de mediar essa leitura, contar histórias, embora eu sabia fazer, né? Mas eu sabia o básico, então eu queria me aperfeiçoar, e aí eu fui me especializar nisso. E foi praticamente um estágio, né? Que aí eu fui trabalhar na rede que eu trabalho. Eu consegui um ano de contrato numa biblioteca municipal que tem na cidade. E aí a gente tinha os contadores de histórias. Eu fui também ser uma contadora de histórias e tive a oportunidade de visitar quase 30% das escolas do município. E foi assim muito bacana, porque aí dali eu fui fazendo essa parte da contação. Logo veio a pandemia e aí a gente migrou para a internet, né? Porque aí não dava mais para a gente sair presencial e espaço com muita criança, muita gente. O público geralmente é um público maior. E aí eu comecei no Instagram, no YouTube, até mesmo junto com a rede, com a biblioteca, na época, fazendo vídeos de contação de histórias para oferecer para as escolas, para as crianças, né, para os pais que acessavam os links, né, as nossas redes, e pudessem desfrutar daquele momento enquanto estava em casa, não podia sair, não podia se aglomerar. Sim. E como que você hoje concilia a sua vida espiritual, a sua vida profissional e a sua vida familiar? Como que é a escritora Ana Luísa, olha, nesse contexto? Não é fácil, mas eu coloco muito algo que o Senhor trouxe para mim quando eu ainda era jovem, né? Eu sempre gostei dessa coisa do cantar, do ensinar, né? Você é ministra de louvor também, né? Ela é ministra de louvor, tem uma voz maravilhosa, da glória de Deus. Amém. Depois você fala um pouquinho sobre Vou isso deixar. também. E aí, então, é justamente isso. Então, eu quando comecei eu estava lá já trabalhando, ensinando, já tinha passado por vários momentos com o ensino, tanto secular quanto o ensino da palavra de Deus, porque eu também era professora na igreja, eu ensinava crianças, depois eu fui ensinar adolescentes, né? Eu trabalhei anos com adolescentes, ensinando os adolescentes, e aí o Senhor começou a me chamar para cantar também. E aí eu comecei a cantar, a ministrar, né, a música na igreja. E aí e na época que eu comecei isso, estava uma grande febre de muitas pessoas. Logo que começava a cantar, ia para estúdios e gravava CDs. E a primeira coisa que o Senhor falou para mim era que não era para isso que ele tinha me chamado. E interessante que eu fiquei tão tranquila, não me frustrei. Te trouxe uma paz, Me né? trouxe uma paz, porque eu sabia que o que o Senhor queria fazer comigo através da música, né? E o Senhor foi me dando várias respostas daquilo porque a gente sempre questiona, mas depois o Senhor foi me trazendo paz para aquilo que Ele estava me dizendo. Foi te confirmando, né? E aí eu falei, Senhor,
então tá tranquilo. Eu fui fazendo e continuei fazendo o que o Senhor tinha me vocacionado, me chamado. E graças a Deus o Senhor tem assim me levado a lugares que eu nunca imaginava que eu fosse por conta de uma obediência, né? Por eu ter obedecido quando Ele me falou essa questão. E foi no momento em que eu recebi várias ofertas, Sim, mas eu sim. sabia o que o Senhor tinha para mim. E aí, conciliar isso hoje, para mim, tem sido uma bênção, né? De como que ser... eu, de início, eu achava que dava para eu separar, mas não dá, né? Uma vez que você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, né, que você afirma que não consegue nada sozinha, mas que depende dele para tudo, né, que ele é o seu Senhor, ele é o seu amado, não tem como você viver uma vida secular e uma vida espiritual. Você se torna, né, uma mulher espiritual. Né? A sua vida é espiritual em tudo que você faz. Sim, sim. E viver hoje... Isso, para mim, tem sido uma bênção, mas tive que aprender com esses processos a qual o Senhor foi me colocando. Entendi. E hoje você é a mãe da Thalita, né? Sim. A Thalita tá com 12 anos. 12 anos. 12 anos, esposa do Cláudio Magalhães. Isso. E como é para eles, assim, ter uma escritora, uma ministra? Como é que vocês trabalham isso em família? Tem sido benção. Foi uma professora. Foi algo assim, que o professor, ele já estava acostumado, né? Porque quando nos conhecemos, em ministrar na igreja também, ele foi vendo assim algo que ele achava diferente, mas ele foi se acostumando. Com a escrita, foi algo novo para ele também, né? Você falou que está nesse processo, né, de escritora há 4 anos. Isso. E aí foi assim, novo para ele, para Thalita, né? A Thalita brincava beça, ela falou assim: minha mãe é escritora, é contadora de histórias, ela já fala para as pessoas, né? Ele também, aquela coisa, eu não entendo nada de venda, mas ele mesmo já fala e já conseguiu assim, vender vários livros meus, porque ele vai falando para os amigos. Trabalham aí nessa parceria, né, da divulgação do trabalho. Aí ele divulga, quando às vezes ele me manda mensagem falando, me manda o link disso, me manda o link daquilo, para poder mostrar que fulano que eu falei não sei para quem e tal. Então tem sido essa... Vai se completando um ao outro, isso, né? Graças a Deus a gente consegue conciliar e fazer essa junção, né? junção muito, muito boa, muito gostosa. Falando um pouquinho da música, como que você vê a música cristã evoluindo hoje? Olha, eu aprecio muito músicas que falam de letras que falam a Bíblia, que cantam a Bíblia. Sim, fala a verdade da palavra, né? Que vai falar da palavra de Deus, que vai mostrar a palavra de Deus na música. Eu penso muito assim, se você for escrever algo que você quer falar de você, que você coloque isso em segundo plano, que você venha colocar a sua total dependência em Jesus, que venha mostrar que Ele é o principal objetivo de você escrever aquilo, né? Nesse período que eu comecei a escrever, eu estou agora finalizando, né? E às vezes eu falo assim, por que eu estou finalizando? Porque eu ainda estou no tratamento, né, no processo, e eu comecei a escrever um livro falando sobre esse processo, que eu entendo como processo da poda, né, na minha vida, nesse deserto que eu comecei a trilhar, e que a gente vai passando por várias fases, e o Senhor foi me dando várias coisas. E uma delas foi, Ele me deu 2 letras de música. Ai, coisa linda. E essas 2 músicas, eu ministrei muito ao Senhor com essas músicas. E o Senhor ministrou muito na minha vida, porque eram coisas que eu simplesmente desaparecia. Quando eu canto essas canções, eu desapareço e é o Senhor que aparece. Que manifesta a glória dele. E mais do que eu mostrar para as pessoas que
ele precisa ser evidência, eu preciso entender isso. Porque não adianta eu querer mostrar para o Senhor, mostrar para as pessoas que eu estou escondida e que ele está aparecendo, se eu não vivo isso. Então eu preciso viver isso. E essas canções são canções que eu vivo isso para o Senhor. Quando eu vejo que eu estou indo, pai, eu me recorro a essas canções para o Senhor. Coisa E o linda. Senhor fala assim tremendamente. Eu me lembro que a primeira, quando eu escrevi, eu só tinha a letra, eu só tenho a letra, né? E eu fui fazendo do meu jeito, porque eu não consigo fazer, eu ainda não estudei, né, para fazer melodias, Sim. essas coisas. E aí eu sendo ministrando ao Senhor, o Espírito Santo foi falando no meu coração que era para eu entregar essa música para minha irmã Valéria. E foi falando assim nitidamente o nome dela, sabe? Ai, no que meio. lindo, que experiência, né? E eu dei essa, na época, eu mandei logo para ela, e eu fui falando para ela, Leia, ore, porque o Senhor pediu para que eu entregasse você. Eu não tenho a melodia, mas o Senhor falou que vai estar te instruindo a fazer isso. E ela recebeu aquilo, começou a orar, e o Senhor deu a ela uma melodia. E aí ela gravou, ela cantando o que o Senhor tinha dado a ela e me mandou. Foi assim, sobrenatural. algo de tremendo, sabe? Eu falei assim, meu Deus, que é isso? Coisa linda, né? E a segunda canção o Senhor me deu, não tem melodia também, mas do jeito que eu vou ministrando ao Senhor, é o que o Senhor vai colocando no meu coração e é a melodia que eu vou trazendo. Você tá despertando aí a no meu curiosidade. A coração. gente vai querer que você, né? E aí eu falei assim, Ministra aí Senhor, um pouquinho pra gente, dá eu uma quero- palhinha Ai, pra meu edificar aí, Deus. né, pessoal? Nossa vida. E aí eu falei assim, Senhor, sabe? Então viver a música hoje é pensar assim, sabe? É pensar que ou a canção ela precisa falar das grandezas do Senhor, falar do que a palavra de Deus diz, que é a verdade, né? E você trazer isso à evidência. Porque quando você vai falar da palavra de Deus, você traz a evidência do Senhor, né? Não considero muito as canções onde você fica falando muito dos seus sentimentos, Sim. das suas emoções, do que você está vivendo, do que você está sofrendo, porque eu encaro, assim, cada momento que você vive, cada deserto para qual o Senhor te coloca, você precisa entender para que o Senhor está te levando ali. Não por quê, né? Mas para que Ele está te levando ali e como que Ele quer que você viva e passe por aquele momento. Entendo. Mas vamos lá, vamos aí. Né? Fala um pouquinho pra gente, ministra aí, louva pra gente um pouquinho, né, pessoal? Senhor, deixa eu pegar aqui. Muito lindo. Você também tem um testemunho muito lindo, né, Ana, de cura e de superação, né? Depois que você ministrar aí um pouquinho pra gente, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. E é lindo ver, né, de tudo que você falou, porque você mesmo mencionou em deserto, e hoje ver você glorificando ao Senhor e escrevendo, e é muito maravilhoso ver o Senhor manifestando aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Então vamos lá? Depois também eu quero que você me fale sobre um louvor que você tem hoje como inspiração, como referência, que você ministra aí no seu secreto, que você é edificada. Tá. Eu vou... Aqui eu canto, que eu ainda não tenho melodia, mas eu vou colocando para o Senhor, é assim. A câmera lá. Vamos lá. Vamos lá. A galera quer te ver. Ainda cansada e sem forças em meu pensar, eu te louvo, Senhor. Ainda cansada e sem forças em meu pensar, eu te louvo, Senhor. A minha alma canta a ti, Senhor. A minha alma canta a ti, Senhor Jesus. Tu és o Deus da minha salvação, em teus braços eu tenho abrigo, em ti me refugio.
em ti me refugio. Tu és o Deus da minha salvação, em teus braços eu tenho, encontro abrigo, em ti me refugio. Em ti me refugio. Oh, glória a Deus, coisa linda. Amém. Eu fico no refúgio do Senhor. Isso, secreto com Ele, né? Coisa linda. E um louvor assim que você queira Amém. ministrar agora, um trechinho que é do seu secreto, que tá aí latente dentro de você. Olha, que fala assim essa verdade da palavra, né? Revelada. E que você fala assim, poxa, eu escuto esse louvor e mergulho, é um louvor do meu secreto. amém. Fala aí pra gente. Compartilha, Então, né? ontem até eu estava ouvindo essa canção e eu fiquei assim, ai, Senhor. É uma nova agora e ela tem uma... Eu vou começar pelo final, porque aí eu volto nela. Sim, sim. E diz assim, ó. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você, Jesus. Só tenho você, Jesus. Eu estava longe, você estava perto. Só tenho você, Jesus. Mas essa parte do eu vaguei, mundo afora, eu falei assim, Senhor, quantas vezes a gente está na igreja, sabe? A Sim, gente está sim. nas coisas do Senhor, mas a gente está com o coração e com a mente em outros lugares. Sim. E aí eu falei assim, quantas vezes eu vaguei em outras Estando coisas, dentro, mas fora, sabe? né? Mas não encontrei nada que pudesse suprir isso, a não ser Jesus, sabe? Coisa linda, glória a E Deus. aí algo assim tremendo. Esse louvor tem falado muito ao meu Que coração. Isso bom. tem Trago ministrado renovo, muito. né? Tem. E fala pra gente, Ana, como que é o seu testemunho de cura? Nós sabemos que você passou, né, por um câncer e você foi curada e eu tenho certeza que seu testemunho aí vai edificar a vida de muitas mulheres que Amém. possam estar passando por um problema como esse. E a Ana tem esse testemunho em Cristo, sabendo que a vontade do Senhor prevalece. Então fala um pouquinho pra gente, compartilha aí o que Deus fez, está fazendo, né, na sua vida. Olha, eu quero aproveitar e ler uma parte até da própria apresentação de um livro que eu estou escrevendo Sim. O nisso, próximo já, né? lançamento, hein? Que é o livro Primeira Testemunho mão. e o título dele era O Tempo de Florescer, Nossa, depois você vai voltar né? aqui pra gente Pode deixar que eu lançar o vou ter, livro. assim, o maior prazer de poder colocar E aí eu tenho uma parte que diz assim: a notícia que acabava de chegar sobre o fim da sala de leitura, o projeto com 11 anos de vida e encantamento no início, parecia estarrecedora. Ao mesmo tempo, a notícia de um diagnóstico de câncer estampava o caos em todos os sentidos da minha vida. Eu recebi duas notícias ao mesmo tempo, no meu trabalho e de saúde. Sentia-me como um passarinho que acabava de cair numa arapuca e tinha seus pés amarrados, mas não houve esmorecimento. Caminhei do chão ao muro, do muro ao galho, da árvore e alcei os primeiros voos depois das circunstâncias. Percebi que para viver tudo aquilo, atitudes como a desistência ou até mesmo a procrastinação não podiam fazer parte dessa jornada, mesmo dentro de casa, da clínica, dos laboratórios, dos hospitais, da igreja. Aconteceu então a troca da escola por outros espaços para o tratamento, mas a literatura continuava ali presente.
Aí eu venho mais abaixo e digo, com os desafios, ou os testes, ou lutas, ou até mesmo o caos, não importa quais sejam os nomes dados para aquele momento da minha vida, chegou também a inspiração. E a escrita tornou-se uma grande parceira em todos os momentos, principalmente o a sós com Deus. No período de descanso, a leitura da Bíblia e de outros livros devocionais me garantiram paz e constância na vida e nas minhas emoções. Uhum. Aí eu venho mais embaixo. A conversa com Deus foi tornando-se mais constante. A exposição das ideias, das fragilidades, foi me fortalecendo. A escrita de um diário de bordo, de diversos poemas livres, de crônicas e microcontos, foi revelando para qual propósito estava me direcionando. Deus me chamou para escrever. Nossa, lindo, né? E Lindo para testemunho. iniciar, escrevi com mulheres incríveis sobre a mulher. E aí eu fui colocando aqui. Escrevo sobre a mulher desdobrável que podemos ser diante dos desafios que temos no dia a dia. E aí, mais embaixo, eu vou colocando. E como podemos florescer? E é aí que eu vou dizendo como que Deus foi me trazendo esse alerta de como florescer dentro da casa dele, dentro daquilo a qual o Senhor tem nos chamado. E aí ele me deu 2 árvores. Ou a gente vai continuar sendo a tamargueira, que é um arbusto que cresce em um lugar seco, como o deserto, em áreas com pouca quantidade de água, e ela consegue só dominar a região onde ela está, consegue viver bem e produzir, mas só consegue para ela. Agora, o ingazeiro é uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ela consegue alcançar de 5 a 10 metros, fornece boa sombra, é utilizada para confecção de vários objetos, só que ela também ajuda outros a crescer que em volta lindo. dela. Glória E aí a eu falei assim, Senhor, eu Deus. quero ser um engazeiro. Engazeiro. Queremos ser um engazeiro. E aí a gente vai. Deixa fluir, deixa pro lançamento agora, mas já colocou aí água na Esse boca. é um projeto que eu tenho assim orado ao Senhor, Sim. porque o intuito é escrever, levar essa mensagem para muitas mulheres que, quando estão diante de um quadro desse, de qualquer outra doença, de um diagnóstico que, quando a gente recebe logo, é um indicativo de morte. Sim, causa um susto, né? Que você falou, você teve gente... 2 notícias fortes, assim, né? Que mexeram com você psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. A gente fica abalado. Sim, e como foi a Ana Luísa em meio disso, em Deus? Então, de início, eu pensava que realmente eu fosse morrer, né? E aí eu comecei a orar, clamar ao Senhor e entrar mesmo em conflito com o Senhor. Mas não com aquele jeito daquela pessoa pirracenta, chateada, porque que Deus estava fazendo aquilo comigo. Mas o meu objetivo era saber assim, Senhor, eu posso fazer algo para o Senhor. Mas se eu morrer, eu não vou conseguir fazer, né? E aí o Senhor foi trazendo paz ao meu coração, foi me trazendo resposta, foi confrontando comigo, foi dizendo para mim o que Ele queria que eu fizesse, foi me revelando em qual caminho eu estava seguindo, que não era o caminho que Ele queria que eu conseguisse, que se eu queria realmente fazer aquilo a qual eu estava colocando meu coração à disposição dEle, Ele iria fazer coisas tremendas. E dali eu fui me comprometendo com o Senhor, diante das palavras, dos secretos que a gente vai tendo com o Senhor, que eu fui tendo com o Senhor, onde eu vi assim, a minha casa, o meu quarto, a minha sala sendo inundada pelo Espírito Santo e o Senhor falando tremendamente comigo. É muito lindo, Ana, esse testemunho, né, da presença do Espírito Santo, quando a gente é alicerçado na palavra, sim, né? Sim. Mas hoje também nós sabemos que muitas mulheres ainda, né, estão a caminho, né? Não tiveram ainda essa experiência total com o Senhor, né? E qual a mensagem que você deixa para elas, assim, nesse quadro realmente de preocupação, esse quadro de dor, né? De muitas
muitos pensamentos, né? Que tem uns momentos que a gente sofre, né? Que a gente fica ali sim. abatido. E é importante a rede de amigos, Sim, né? isso. Eu gostaria De que você você desse essa ter- orientação. Como foi para Uhum. você isso tudo? A rede de amigos, para mim, foi assim fundamental, né? De você ter irmãos e irmãs orando com você. Eu tinha pessoas de vários lugares, né? Orando comigo, orando por mim, abençoando a minha vida, a minha casa. Irmãos que eram. Foi fortalecendo amizades, né, de pessoas que eu já tinha amizades assim há anos, e a gente foi fortalecendo essas amizades, fui criando outras amizades, Uhum. né? Você é uma delas. Uhum. A gente foi assim estreitando laços de irmãos, orando, intercedendo por nós, clamando. E é importante a gente entender isso, né? Eu vejo muito assim, não é fácil, mas a primeira oportunidade que a gente precisa é entender que não vai ser só diante desta situação, mas diante de qualquer situação, diante de qualquer prova, né, de qualquer teste que a gente é colocado, porque o cristão ele é colocado à prova, né, a teste todos os dias. É, como que eu enxergo isso? Como que eu entendo isso? Por isso que é importante a leitura da palavra, é importante a gente conhecer a palavra, a gente precisa conhecer o Deus a qual nós servimos, né? Que Ele é um Pai amoroso, que Ele é um Uhum. Deus tremendo, que Ele quer relacionamento conosco. E muitas vezes o relacionamento que Deus quer conosco não é do jeito que nós pensamos que Ele vai fazer, Sim. né? E aí, quando a gente tem esse entendimento, diante de qualquer teste, de qualquer prova que a gente é colocado, quando a gente tem esse relacionamento com o Pai, a gente consegue entender para qual propósito Ele está colocando a gente ali, naquele momento. Então, você, mulher, que está diante de situações que aos seus olhos é desafiador, você pode colocar assim, eu não consigo. A palavra de Deus diz que quando nós pensamos que somos fracos, é aí que somos fortes, Amém. porque o Senhor nos fortalece. Ele é o nosso refúgio, né, sabe? Ele é a nossa fortaleza. Então é Ele que vai nos trazer, sabe? Ele que vai nos dar força para poder a gente passar por tudo aquilo. Sozinho a gente não vai conseguir mesmo. E aí a gente precisa da ajuda física, da ajuda emocional, da ajuda espiritual, de todas as ajudas possíveis para poder a gente vencer todos esses desafios e chegar lá no final sendo aprovada pelo Senhor como filha amada, como mulher, como homem que entendeu o que o Senhor queria fazer. Porque aí você deixa de olhar para você e você começa a olhar para os outros. Quantas vezes o Senhor me levou em vários lugares onde o objetivo não era só eu fazer uma infusão ou um exame, mas era para eu falar para outras vidas. Era Nossa, para eu que falar coisa para outras linda. mulheres, para Tremendo. homens, para jovens, Sim, sim. sabe? Então é isso, para isso que o Senhor nos chamou. Isso foi Quando a te gente tem trazendo, esse né, entendimento, renovo, isso daí. força, cura. Amém, é E verdade. muito lindo, muito lindo. E posso contar um testemunho? Pode. Né? Ele é bem fresquinho, Vamos lá. né? Não Foi tem semana como. passada, na quarta-feira, eu já estava eu tô ainda no tratamento, né? Eu Sim, tô fazendo tratamento de hormonioterapia e eu já cheguei no quarto ano, né? Vai se completar, né? O quarto ano do tratamento. E o médico está fazendo a troca de medicamentos, né? Por conta de como que foi o tumor da qual eu fui submetida e que ele tal, estava localizado na diagnosticado. mama. Isso. Cada vez que eu ouço algo desse jeito, eu falo assim, Senhor, como tu és tremendo. Porque eu sei que como que o milagre é grande demais, né? E Esse é o aí nosso Deus. foi algo assim tremendo, porque neste dia eu tinha marcado também um encontro com um casal amigo nosso, de a gente se encontrar. Eles vieram dos Estados Unidos, estavam Sim, passando por um período aqui, e aí a gente se encontrou para conversar, a gente almoçou, e quando já estava já terminando o nosso encontro, o Senhor usou esse meu amigo para falar uma palavra, assim, para me dar uma palavra profética. que E lindo. foi algo assim tremendo.
E eu recebi aquela palavra e me despedi deles e fui para o médico, né? Eu estava já com a consulta e foi uma consulta que demorou umas 4 horas praticamente. Eu cheguei bem tarde em casa, mas também foi uma consulta muito proveitosa. E cada palavra que o médico ia me dizendo, eu ia me lembrando daquilo que o Senhor tinha usado aquele irmão para falar para mim. E você tomou posse, E eu fui né? tomando Recebeu. posse. E eu fui, e ele olhava assim, o médico olhava para mim, né? E a gente teve troca também de médico. E esse médico, a gente está com pouco tempo com ele, e ele ficava olhando assim para mim. Aí ele falou assim: você está tão serena, você está tão calma diante do que eu estou falando para você. Eu sei, eu te entendo. Eu entendo que geralmente as mulheres ficam nervosas de acordo com o que eu estou falando para você, mas eu quero ser bem direto. Eu falei assim: pode ficar tranquilo, porque eu sei, o Deus que eu sirvo já me disse a resposta. Ah, Jesus. E aí ele ficou assim me olhando, você é bem otimista. Forte eu falei demais. assim: não sou só otimista, não. É porque eu creio naquilo, em quem eu creio, em quem disse para mim a resposta. Então a resposta é dele. E aí no domingo esse meu irmão, a gente se encontrou e ele virou e falou assim para mim: a última palavra do Senhor. Eu não tinha falado para ele do que tinha acontecido. E ele falou assim, e aí eu falei assim: olha, foi algo tremendo depois que eu saí dali e tal, fui pro médico. E ele falou assim: então, mas diante de tudo aquilo que o médico falou para você, a última palavra do Senhor, você sabe disso, né? Eu falei assim: com certeza. E ele falou assim: então, tá tranquilo. Fica eu falei tranquila. assim: Senhor, mais uma vitória, mais uma bênção. Sim. E quando a gente está com a vida, né, diante do Senhor, quando a gente entende para que o Senhor nos chamou, o Senhor vem e faz coisas tremendas. Amém. Que bom, que lindo. Glória a Deus, depois de um testemunho desse edificante. Então é confiar realmente no Senhor. Amém. E qual é a dica que você dá, Ana, para essa nova geração de escritores, ministros de louvor, professores, que na verdade é o público, né, que você trabalha, você trabalha com crianças, como você falou, você tem, né, muita experiência também com adolescentes. E o que você tem que você deixa hoje como incentivo, porque você sabe que vem, né, as preocupações, os desafios, e a palavra hoje que você traz aí para motivar esses escritores aí que estarão chegando aí nessa geração. Olha, eu me vejo como uma leoa. E a leoa, ela precisa ser despertada. Ela precisa ser, sabe, ela precisa colocar em evidência aquilo a qual o Senhor traz para ela. Aquilo a qual Deus traz para ela. Então, eu quero te despertar a tudo aquilo que você... Porque toda pessoa tem um dom, tem uma vocação. Sim. Tem algo que tem um talento que ela pode fazer. Às vezes, nós não entendemos que aquilo que a gente faz seja um talento, uma vocação. Então, é colocar tudo isso diante de Deus, de como que você vai viver aquela vocação, aquele dom, aquele talento que o Senhor está colocando para você. Então, ouça tudo aquilo que vem no seu ouvido, aquilo que você pode ouvir, aquilo que você consegue entender. Poxa, é isso que eu gosto de fazer? Escreva, pinte, dance, ministre, grave e coloca aquilo em evidência para que aquilo possa abençoar outras vidas. Eu escrevo para abençoar não só a minha vida, mas outras vidas. Tive a oportunidade, antes de começar com esses livros, participação em coletâneas, com poesia, crônicas, contos, microcontos, para poder chegar até o meu livro de poesia. Coisa linda. Poder dizer Foram livros o que te eu queria. trouxeram inspirações. Sim, sim. Até eu poder chegar ao que eu queria escrever, né, realmente, tanto para jovens quanto para crianças, tá bom? Então é isso. Tudo que você vier, coloque, escreva, que faz muito bem.
Que bom, Ana. Foi um prazer ter você aqui, tá? Tenho certeza que vocês foram muito edificados e com certeza colocando em prática, né, com o coração no Senhor, na palavra, esse testemunho maravilhoso, essa escritora linda, abençoada, e com certeza breve estará aqui novamente com o lançamento. Hoje ela tem aí, ó, Quando Vem a Poesia, muito lindo, já li, super indico, e O Que é, um livro que ela trabalha também com as crianças. Vou deixar com você agora para você passar aí seu Instagram. Tá. Bom, meu Instagram é Histórias Viajantes. Lá você vai encontrar muita coisa bacana referente à literatura. E quero deixar aqui também um Instagram chamado Amigas do Peito Itaboraí. É um grupo de pacientes oncológicas, onde eu faço parte, que também é um grupo de ajuda a você, mulher, que está passando por toda essa situação, por esses desafios. Entra lá, no Amigas do Peito Itaboraí, e que você vai conseguir, vai encontrar muita coisa bacana, muita coisa interessante para esse momento que a gente está vivendo. E, gostando de literatura, é só entrar no Histórias Viajantes, que você vai encontrar lá, inclusive a pré-venda do livro Quando Vem a Poesia. Que bom, obrigado mais uma vez, eu te agradeço, tá? Eu Foi um que te prazer agradeço. conhecer um pouco mais de você. E eu quero deixar para vocês hoje o Salmo 125, 1:3. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Depois, né, desse lindo testemunho, superação em meio a tantas dificuldades, a Ana se tornou escritora, ministra do Senhor, mãe, e realmente é a mão de Deus. Obrigada, Ana, por você ter aceitado o convite. Com certeza nos edificou esse testemunho de inspiração, conquista, né? Beijo, Tangedores.